Eu convido a amada igreja a abrir suas Bíblias lá no livro de Atos, Atos capítulo 7. Nós estaremos fazendo a leitura. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 16. Amém? Atos capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 16. A partir da parte B, o versículo 8, viu, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: de Isaac procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara dinheiro aos filhos de Amor. Amém, meus irmãos? Que Deus possa sustentar os nossos corações. O tema que nós vamos abordar nesta noite é a providência de Deus em nossas vidas. A providência de Deus, ela se faz presente nas nossas vidas e notória nas nossas vidas, enquanto nós vivemos neste mundo. E é maravilhoso nós olharmos para a palavra de Deus e vermos com os nossos olhos e entendermos o quanto que Deus, Ele sustenta a sua igreja, o quanto que Deus sustenta os teus servos em todos os momentos da sua vida. Na vida de José, Deus não só foi o Deus da providência divina na sua vida, mas Deus foi aquele que, o salvou, que resgatou ele, dos inimigos, que resgatou ele das feras, que resgatou José da morte. Então Deus, sendo Deus da providência divina, Ele cuida, Ele zela, Ele ama os teus servos. Então, o que Deus ensina para nós através desse texto? Que não importa os desafios que nós teremos que enfrentar, ou não importa as dificuldades que nós iremos enfrentar, o que importa é o Deus que nós temos. Ele que providencia todas as coisas. É Deus que dá livramento, é Deus que dá vitória, é Deus que dá aconchego, é Deus que dá para nós esperança, confiança, é Deus que alimenta o seu povo, é Deus que está no meio do seu povo, é Deus que supre as necessidades do seu povo. Então, meus irmãos, José, ele enfrentou a dor do desprezo de seus irmãos. José, ele sentiu o desprezo da sua família. José, ele sentiu o abandono da sua família. José, ele se sentiu sozinho. Mas o que é maravilhoso é que José nunca esteve sozinho.
porque na verdade Deus estava com ele. E esse Deus que nós aprendemos dele, que nós nos alimentamos dele, é um Deus que ele nunca irá nos deixar sozinhos. Deus nunca irá nos deixar abandonados ou à mercê, né, do ditado da vida das pessoas deste mundo, né? Vida leva eu, deixa a vida me levar. Na verdade, nós não vivemos dessa forma. Na verdade, Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus, ele está governando todas as coisas, e Deus, ele é aquele que providencia todas as coisas para que a sua amada igreja, para que o seu servo consiga vencer, né, as dores, vencer o sofrimento, vencer os desafios, né? Então José, ele se sentiu desprezado, ele se sentiu abandonado, e José, ele enfrentou a dor de sentir-se um objeto descartável. Fazendo uma pergunta para nós nessa noite: você já se sentiu descartável? Você já se sentiu uma pessoa, né, descartada pelas outras pessoas, separada das outras pessoas, que as pessoas não sentem amor verdadeiro, não quer amizade, não quer relacionamento, né? Quando nós vivemos com pessoas, né, que têm esse estilo de vida, de poder achar que ele é o bambambam, que ele é o melhor, que ele não depende de ninguém, não depende de amizade, não depende das pessoas, né? Nós estamos diante de uma pessoa que ela nos vê como um objeto, só quer usar nós quando tem algum interesse. Existem pessoas assim, que só quer se aproximar de você, só quer a sua amizade se ela tiver algo para ganhar em troca. Se ela não tiver algo para ganhar em troca, ou ter alguma coisa em favor dela, ela se afasta, ela se exclui do nosso meio, ou nos exclui, na verdade, também faz isso, né? Então José, ele dentro da sua própria casa, da sua família, por causa da inveja dos seus irmãos, ele sentiu tudo isso. Ele sentiu uma pessoa usada, ele se sentiu um objeto, se sentiu, né, descartável. Então, meus irmãos, muitas vezes nós nos sentimos assim, por causa dos relacionamentos que nós temos. Existem pessoas que não merecem a nossa amizade, existem pessoas que não merecem o nosso relacionamento, não merecem, né, o nosso sofrimento, a nossa preocupação com elas. Existe pessoa que não merece, embora você às vezes tenha o amor de Deus no coração, você se aproxima da pessoa, você quer um relacionamento sadio, abençoado, mas aquela pessoa, ela não merece, ela mesma se exclui da amizade, dos relacionamentos. Outra coisa, a presença de Deus na vida de José foi tão maravilhosa, tão grandiosa, que em nenhum momento que José sofreu, nem um momento que ele foi assolado na sua vida, ele pegou, né, desonrou a Deus. José, ele não blasfemou contra Deus por causa das dificuldades, por causa da desonestidade, né? Então, meus irmãos, nós vivemos num mundo em que nós precisamos de entender que nós devemos orar e pedir a bênção de Deus para aquelas pessoas que nos machucam. Na verdade, nós precisamos de orar para que haja transformação, para que haja mudança no coração daquelas pessoas que muitas vezes, né, nos usa, na verdade, que nos faz nos sentir, né, descartáveis, na verdade, né? Então, José, né, a presença de Deus conosco é a mesma presença do Deus que estava com José. José enfrentou a dor de viver sem identidade. Já pensou você pegar e, né, hoje no mundo que nós estamos vivendo, você pegar e não tem identidade, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um senhor que ele está sem identidade, né? Ele foi resolver um problema, precisou dos documentos para resolver. Quando chegou no cartório para resolver o problema, lá no cartório consta que ele está morto há mais de 10 anos, e ele está vivo. E agora, vocês não imaginam a dificuldade para poder pegar e provar que ele está vivo.
Tem que arrumar advogado, tem que arrumar papelada, tem que pegar e entrar na justiça com um recurso, né, para poder pegar e provar que está vivo. Ele não está conseguindo receber o dinheiro da aposentadoria, não está conseguindo pegar e pagar suas dívidas, não está conseguindo viver, porque a identidade dele foi apagada, foi, né, roubada pelas pessoas. Imagine você pegar e não ter identidade, né? Você não tem nenhum documento. Já pensou? Você não pode comprar nada, você não pode pegar e abrir uma conta no banco, você não pode pegar e financiar, você não pode pegar e, né, usar o cartão de crédito, não pode ter nada. Você se sente o quê? Uma pessoa, né, sozinha, isolada do mundo, das pessoas, dos negócios, da família, né? Então José passou e enfrentou essa dor de viver sem identidade. José, ele enfrentou a dor da sedução sexual, né? Ele sofreu essa dor de ser honesto, de ser fiel a Deus, de não ter cometido nenhum pecado, né? E querer justiça, mas ele foi injustiçado, e por causa disso ele sofreu, foi jogado na cadeia, foi, né, injustiçado pelo seu senhor, pela sua senhora, na verdade, né? José suportou a dor da demora de Deus. Sempre a gente acha que Deus está demorando, não é verdade? Nós fazemos assim, nós pensamos assim: poxa vida, Deus, mas por que o Senhor não respondeu a minha oração? Ô Pai Todo-Poderoso, eu estou orando já faz tantos anos, eu estou orando já faz tantos meses, e o Senhor não responde a minha oração, o Senhor não me dá vitória diante dos desafios. Então José suportou a dor da demora de Deus, mas na verdade Deus não demorou. Na verdade, Deus, o Deus da providência, Ele age na vida do teu servo, Ele age na vida da igreja, na necessidade do teu servo. É na hora que você estiver mais necessitando, na hora que você estiver achando que você está no fundo do poço, que nós, né, estamos acabados, aí Deus, Ele ressurge com seu milagre maravilhoso, com a sua graça redentora, né? E Deus então, esse Deus da providência divina, Ele age de uma forma extraordinária na vida do teu servo. Esse é o Deus de José. Esse, meu irmão, é o nosso Deus. Esse é o seu Deus. Você tem esse Deus. Esse Deus, Ele age na sua vida, Ele trabalha na sua vida, Ele intervém, né, na sua vida, nos momentos necessários, na hora que você estiver mais necessitando, que você estiver mais precisando. Esse Deus, Ele age, Ele intervém, Ele pega e muda a circunstância, Ele muda a sua vida, quando você espera por Ele, quando você aguarda pelo momento de Deus na sua vida. Muitos dos nossos sofrimentos que nós enfrentamos é por causa da nossa pressa. Muitas vezes nós colocamos o carro, né, na frente dos bois, e depois nós pagamos caro por causa disso. Por causa dos nossos erros, nós pagamos caro diante de Deus. José foi humilhado por ser fiel. Hoje as pessoas zombam de nós que somos crentes. Se você for honesto, se você for uma pessoa íntegra, se você for uma pessoa que gosta das coisas todas certas, cada coisa no seu lugar, se você é uma pessoa honesta que, né, aquele que é de Paulo é de Paulo, aquele que é de Maria, aquele que é de João é de João, se você for uma pessoa que pensa assim hoje no mundo que nós vivemos, as pessoas falam assim: ah lá vai o trouxa, e aquele é um trouxa, um coitado. Por quê? Porque você vive de acordo com a lei humana, né, judiciária do nosso país, e você vive de acordo com a lei de Deus, porque você é fiel a Deus, a sua justiça, a sua lei, né? Então hoje ser honesto, né, é ser chamado de otário. Então hoje no mundo que nós vivemos, são assim que as pessoas vivem. As pessoas vivem levando vantagem através da desonestidade, vive levando vantagem naquele que é mais fraco, naquele que é menos culto. Então hoje as pessoas são usurpadas, são roubadas, são trapaceadas por causa da desonestidade. Mas José, ele foi
né, humilhado por ser fiel a Deus, por ser justo, né, por ser digno da providência divina de Deus. Deus trabalhou na vida de José, dando-lhe 3 coisas, que todos nós precisamos pedir a Deus, para que Deus dê a nós. Senhor, acrescente nas nossas vidas essas 3 coisas que Deus deu a José. Olha só, as 3 coisas que Deus deu a José. Deu consolo, consolação. Deus, o Deus da providência divina, consolou o coração de José. José, quando ele estava ali na prisão, o coração dele era consolado. José, quando foi vendido para a caravana de escravos, Deus consolava o seu coração, Deus sustentava o seu coração. Outra coisa, o que Deus trabalhou na vida de José? A libertação, né? Quando nós somos libertos por Deus, não existe cadeias que nos prendem. Quando eu sou liberto por Deus verdadeiramente, Paulo, quando ele estava na prisão, e ele orava, e Deus agia, e Deus fazia tudo para alegrar o coração dele. Ele cantava na cadeia. Paulo, ele cantava em prisão, ele adorava, louvava o nome de Deus, mesmo estando em cadeias, e Deus agia, e Deus trabalhava na vida dele. Então, Deus, quando nos liberta da prisão espiritual, não existe parede, não existe grade, não existe cadeia que possa nos prender. Então, José, primeira coisa, ele foi consolado por Deus. José, segunda coisa, ele foi liberto por Deus. Deus libertou ele das coisas físicas que nós nos agarramos neste mundo. Nós temos mania de agarrar as coisas, a roupa que nós temos, ao sapato que nós temos, muitas vezes, né, aquela joia que nós temos, o carro que nós temos, e Deus quer nos libertar disso. Deus quer mostrar para nós: olha, tudo isso daí é passageiro, tudo isso vai ficar, você amanhã pode partir, e você não vai levar nada. Nós não vamos levar nada, meus irmãos, não vamos conseguir levar nem um alfinete, nem um botão da nossa camisa, na verdade, porque tudo vai ficar. Nós viemos a este mundo nu, e vamos voltar para Deus nu, da mesma forma. Nada vai ser levado neste mundo por aqueles que Deus irá chamar, para aquele que Deus irá resgatar. Meus irmãos, a terceira coisa que Deus trabalhou na vida de José foi a promoção. Você quer ser promovido? Você quer ser abençoado? Quer ser honrado no seu trabalho, nos seus investimentos, nos seus sonhos? Agarre-se a Deus, porque Deus, ele vai promover na sua vida, né? Deus vai te promover diante dos desafios, diante do negócio que você está realizando, porque Deus é aquele que ele promove, ele age, ele transforma as nossas vidas, ele intercede por nós. Deus, ele providencia para que nós venhamos ser abençoados e ser promovidos diante do mundo pecador, diante do mundo que desagrada a Deus, né? Olha só, Deus exaltou José depois da humilhação, né? Então, nós precisamos de aceitar a humilhação de Deus, para que depois nós venhamos ser exaltados por Deus, né? É por isso que Deus fala a tua palavra, né? Os últimos serão os primeiros, né? Deixa todo mundo que quer pegar e quer ir na frente. Tem muita gente que quer estar em evidência, quer aparecer, né? Tem muita gente que quer viver dessa forma, né? Nós podemos olhar isso no Facebook, no Instagram, não é assim? As pessoas querem estar em evidência, né? Quer que todo mundo dê um joinha, quer que todo mundo visita você lá no Facebook, no YouTube, quer estar em evidência de tudo quanto é jeito. Mas na verdade, Deus fala assim, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Nós precisamos de aprender e de entender que quando nós nos humilhamos diante de Deus, então nós seremos exaltados pelo nosso Deus, e Deus irá honrar o teu servo, abençoar o teu servo. José foi injustiçado pelos seus irmãos. José, ele decide
né, perdoar os seus irmãos em vez de vingá-los. É interessante que a palavra aqui nos chama atenção, porque uma coisa interessante é que perdoar é uma decisão que nós temos que tomar. Muita gente não entende isso. Para você perdoar alguém, você tem que pegar e tomar essa decisão verdadeiramente no seu coração, para que tudo aquilo que passou seja esquecido verdadeiramente. Porque se você não tomar essa decisão, você vai mentir para você mesmo a vida toda. Tem pessoa que às vezes pega e fala que perdoa, mas a mente dele, psicologicamente, não tomou a decisão de perdoar verdadeiramente. Não existiu perdão, né, verdadeiramente. Ele não tomou aquela decisão. Às vezes a pessoa só foi levada pela emoção e na verdade não houve perdão. E essa pessoa ela vai sofrer. Essa pessoa ela vai deixar de ser feliz porque ela não liberou o perdão. Ela não tomou a decisão de perdoar alguém que lhe fez mal, alguém que não fez o que era bom diante de Deus e também diante dos homens. Então José, ele toma a decisão de perdoar os seus irmãos e abençoar a vida dos seus irmãos em vez de vingança. Então, meus irmãos, nós precisamos de entender que para nós agradarmos a Deus, nós temos que pegar e perdoar. Mas antes de falar assim, eu te perdoo, o nosso psicológico, a nossa mente, ela precisa de estar preparada, ter aceitação. Primeiro a minha mente, psicologicamente, tem que ter a certeza e a aceitação de que você está perdoando aquela pessoa, e esse perdão ele é verdadeiro. Esse perdão vai fazer mudança, tanto na vida da pessoa que precisa do perdão, quanto na nossa vida. Porque senão não vai haver mudança, vai ficar aquela vingança guardada no coração, aquele desejo de que um dia eu me vingo, vai chegar o dia, uma hora eu vou pegar e vou me vingar, eu vou pagar com a mesma moeda, né? E José ele nos ensina que, né, o amor é muito maior, que o perdão ele é muito maior, e que a decisão tem que ser séria, tem que ser verdadeira. E essa decisão tem que ser tomada pela nossa mente, psicologicamente, e não através da emoção do coração. Porque se eu tomar essa decisão psicologicamente, verdadeiramente, o perdão vai ser real, vai ser verdadeiro e vai agradar a Deus. Nós necessitamos de agradar a Deus através da nossa vida aqui neste mundo pecador que nós vivemos, neste mundo onde que as pessoas pecam diante da grandeza de Deus. Meus irmãos, que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Deus possa dar para cada um de nós um coração abençoado, que Deus possa fortalecer as nossas vidas espirituais e acrescentar nas nossas vidas essa, mudança de vida que aconteceu na vida de José. A vida de José foi mudada, foi transformada, pelo Espírito Santo de Deus. E José então ele foi, abençoado. José ele foi um homem próspero diante de todos os desafios que ele enfrentou na sua vida. Todos, não existiu desafio diante de José que não foi vencido e que não foi transformado em bênção na sua vida por causa do Deus que ele confiava, do Deus que ele temia. Amém? Que Deus possa abençoar a amada igreja, que Deus possa abençoar as nossas vidas e que nós possamos desejar, almejar ter, essas bênçãos maravilhosas e essa vitória que José teve na sua vida aqui neste mundo, hoje, agora, neste momento em que nós estamos vivendo. Não é para depois, lá na eternidade, quando Deus chamar cada um de nós. É desfrutar das bênçãos, ter prosperidade de Deus aqui neste mundo. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja, que possa os irmãos ser abençoados, ter uma semana cheia da graça, do amor e da misericórdia de Deus.